como que a gente vai definir o que seria defeito do septo atrioventricular? São várias estruturas envolvidas, teve muita dificuldade de se chegar em um consenso, né, para definir esse tipo de cardiopatia. Mas se sabe que ela tem uma deficiência das estruturas septais, né, e como consenso que a característica comum é a presença de uma junção atrioventricular comum. A gente sabe que o que separa os átrios dos ventrículos, eles são as válvulas, né, atrioventriculares direita, que seria a válvula tricúspide, e a válvula mitral do lado esquerdo. Só que elas não estão no mesmo nível. Eu acho que também já falei várias vezes isso, e acho que é muito importante vocês conhecerem isso. Elas não estão no mesmo nível. A válvula mitral, ela tem a proximidade maior da base do coração, e a válvula tricúspide, né, ela tem mais proximidade do ápex. Existe um espaço de uns milímetros, não está no mesmo plano. No defeito do septo atrioventricular, como consenso, é que todas elas estão no mesmo plano, porque, na verdade, é unânime que todas essas cardiopatias, todas essas crianças que nascem com essa cardiopatia, têm realmente um anel único. Tem um único anel, as duas válvulas estão no mesmo plano. Então, isso como consenso. A prevalência dela é aproximadamente 4 ou 5% dos defeitos congênitos do coração, tem ligeiro predomínio do sexo masculino, e a maioria das vezes, né, eu já vi essa pergunta em provas, né, mas já de residente, né, defeito do septo atrioventricular, na forma total, é a mais frequente, né, a forma total com CIV, CIA, válvula atrioventricular única, aquela cirurgia mais complexa, é a mais frequente. Acho que 80 e poucos % é defeito do septo atrioventricular da sua forma total. O resto é a forma parcial. Aqui uma imagem resumida aqui, né? A forma parcial aqui no lado esquerdo, a gente vê que o anel tem um anel único. Vocês veem que tem uma válvula atrioventricular única com um único anel, só que com 2 orifícios. A diferença aqui do lado direito da imagem, né? A imagem que está do lado direito, a gente vê que também tem uma válvula atrioventricular única, um anel único, só que com um orifício também. Então, isso praticamente é o que mais ou menos define o que a gente consideraria da forma parcial e a forma total do defeito do septo atrioventricular. A gente vê nessa parte aqui como as estruturas dessa válvula atrioventricular, a gente consegue ver o folheto ponte superior e um folheto ponte inferior. Por que ponte? Porque aqui no meio tem o septo interventricular, e o folheto faz uma ponte em cima deles, né? E que vai definir depois, a gente vai ver a classificação, esse folheto ponte superior, a classificação de Rastelli, que a gente vai falar mais pra frente agora. E tem aquele folheto mural, né, do lado esquerdo do coração, da válvula atrioventricular esquerda, e os 2 folhetos já do lado direito, anterior superior, e direito superior, perdão, e direito inferior. Uma característica morfológica do defeito do septo atrioventricular, por exemplo, aqui nessa imagem do lado esquerdo, vocês veem um coração normal. Aqui a gente está observando o lado esquerdo do coração. A gente vê o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo e a via de saída, aqui a aorta, a válvula aórtica. Então, essa aqui seria a via de entrada, e essa aqui é a via de saída do ventrículo esquerdo. Então, olha como a distância ela é proporcional, ela é quase a mesma, a via de entrada e a via de saída. Nas crianças que nascem com defeito do septo atrioventricular, existe uma desproporção. Então, vocês veem como a via de entrada ela é mais curta, é menor, e a via de saída ela é mais longa. Então, ela faz como tipo um pescoço de ganso. Aqui o Grosneck fala em inglês, no português fala pescoço de ganso, presente no defeito do septo atrioventricular, porque faz como se fosse um túnel aqui na via de saída. E é uma coisa que a gente tem que avaliar na cirurgia, porque uma das complicações das crianças que operam com defeito do septo atrioventricular é a obstrução da via de saída do UBE. E precisamente é por causa desse desvio anterior que tem essa via de saída, que faz com que fique um pescoço aqui nessa região. A gente vai ver umas imagens depois, e aqui no ecocardiograma, olha como tem essa parte mais estreita aqui, faz como um pescoço simulando aqui esse ganso aqui na imagem do meio.
E aqui uma imagem já com raio-x com contraste, né? Mostrando essa região aqui. É importante a gente conhecer isso, porque na cirurgia você vai ter que precisar fazer algumas manobras, né, para evitar ou tentar diminuir o máximo possível as chances de obstrução da via de saída do bebê, que seria uma coisa muito ruim se acontecesse na criança. Aqui, para falar rapidamente também, eu falo sempre do sistema de condução, todas as cirurgias cardíacas congênitas, né, pediátricas, que a gente mexe nas estruturas intracardíacas, você precisa conhecer muito bem e evitar a lesão do sistema de condução. Aqui vocês, nessa imagem, conseguem ver resumidamente o que seria o sistema de condução. Aqui o nó sinusal, perdão, que ele é mais subepicárdico, aqui perto, na fase anterior, né, perto da cava, na junção, né, da cava superior com o átrio direito. Aqui as fibras internodais, o nó atrioventricular, que ele se localiza no triângulo de Koch, né? O triângulo de Koch, a gente falou que definia o tendão de Todaro aqui, o seio coronário e o folheto septal da válvula tricúspide. Elas entre eles fazem um triângulo, que seria o triângulo de Koch, e no meio, mais em direção do ápex desse triângulo, é localizado o nó atrioventricular. Emite a feixe de His, né? E a rama, o ramo direito, e para lá o ramo esquerdo do septo interventricular. E aqui a trabécula septomarginal, a banda moderadora, as fibras de Purkinje, já no final desse sistema de condução. O sistema de condução, ele, para vocês, são fibras musculares também, tá? A gente não consegue enxergar a simples vista. Se a gente abrir o coração e enxergar essa estrutura, seria muito fácil. A gente conseguiria evitar, né, não encostar nelas, mas elas são músculos também, só que são músculos, são células musculares, só que especializadas na transmissão do impulso nervoso, na transmissão dessa informação que leva o músculo cardíaco a se contrair. Então, a gente não consegue enxergar nada. Você pode abrir o músculo inteiro e você não vai ver nada. Então, por isso que é importante você conhecer a anatomia normal delas e como que ela se apresenta quando existe alguma cardiopatia. Essa imagem aqui em verde, mostrando aqui o sistema de condução e com defeito. Por exemplo, aqui um CIV perimembranoso, né? A gente vê como o nó atrioventricular aqui, ele acompanha o defeito, né, a borda aqui, e quando você, para fechar esse CIV, você precisa colocar um patch aqui de pericárdio, então você precisa passar ponto. Se você passar ponto e transfixar o septo, você bloqueia a criança vai precisar de marca-passo depois da cirurgia. Então, o ideal aqui, o certo, né, na hora de passar os pontos, você passa longe, um pouco longe da borda e sem transfixar o septo, porque ele está mais do lado esquerdo do coração. Então, mas olhem como ele tem uma relação muito íntima com o defeito. Aí você vê depois nessa parte aqui da crista subfundibular, como não tem mais nada e a gente tem mais tranquilidade na hora de passar pontos. E aqui perto da válvula aórtica, que seria outro sítio de preocupação para a gente na hora de fechar o CIV, nesse caso, para não lesar a válvula aórtica. No defeito do septo atrioventricular, o CIV é de via de entrada. Então, olha como o CIV, aqui está a válvula atrioventricular direita, né, os folhetos, e o CIV aqui no meio. Esse CIV, olha como o sistema de condução também acompanha o defeito. Então, na hora de passar os pontos, a gente também tem que passar longe dele e do lado direito do coração sem transfixar os pontos. Olha como o nó atrioventricular, que deveria estar aqui nessa localização, ele se desloca para essa posição, que nessa imagem aqui seguinte, a gente consegue ver de uma forma melhor. Aqui, olha como ele está mais anterior, inferior e anterior aqui do átrio direito. Aqui vocês veem como ele vai entrando, né, na borda mais do lado esquerdo. Os pontos eles são passados aqui no lado direito. E como vocês observam que aqui essa região aqui praticamente já não tem mais sistema de condução e a gente consegue passar um pouco mais com mais tranquilidade. Só que depois a gente tem que ter cuidado com a válvula aórtica.
De forma geral, o que eu tinha falado para vocês, a classificação do DCAV parcial, ele tem um comportamento clínico igual a uma CIA. Então, qual seria a clínica de uma criança com defeito do septo atrioventricular parcial, na sua forma parcial? É como se fosse um CIA. A clínica do CIA, que também varia do tamanho, e que muitas vezes é até sintomática. Só que no caso do defeito do septo atrioventricular, além do CIA, ela tem uma válvula atrioventricular esquerda com um cleft, que às vezes, dependendo do grau de insuficiência, ele também pode dar uma clínica mais acentuada. No defeito do septo atrioventricular total, a gente vê que a clínica dela é parecida a um CIA com um CIB, porque ela vem com CIA e uma CIB que vocês veem nessa imagem aqui, como eu tinha falado, né? CIA mais uma fenda, que é um cleft, né? Que no português seria fenda da válvula atrioventricular esquerda, que seria mais ou menos isso aqui, esse rasguinho que vocês veem aqui no meio do folheto. Vocês veem, como eu tinha falado para vocês, um anel único com 2 orifícios. Só que a gente não pode chamar esses 2 orifícios aqui como válvula mitral e esse aqui como válvula tricúspide. Válvula mitral, porque a válvula mitral ela tem 2 cúspides e essa aqui não tem características anatômicas como uma válvula mitral, tem outras características. No mesmo acontece com a válvula atrioventricular direita. Então, ela está no mesmo nível e com 2 orifícios, e esse aqui, parte aqui cortada da imagem, é onde se encontra o CIA que comunica os 2 átrios. Aqui mostrando uma imagem aqui do defeito total, né, do DCAV total, que ele tem aqui embaixo o CIV, a comunicação interventricular, aqui em cima o CIA, a comunicação interatrial, a válvula atrioventricular única, né, e seus folhetos aqui, o folheto ponto anterior, o folheto ponto inferior, e as estruturas aqui, um mural do lado esquerdo, né. A gente, na hora de decidir fazer uma correção desse defeito do septo atrioventricular total, você precisa ter 2 ventrículos, aqui está escrito entre aspas, normais, né? Porque existem algumas formas que são denominadas, a gente vai falar no próximo slide, das formas desbalanceadas do defeito do septo atrioventricular, onde tem um predomínio de um dos ventrículos, né? A maioria das vezes é predomínio do ventrículo direito, mas você não pode corrigir, ou seja, fechar o CIV, fechar o CIA e plastiar as 2 válvulas sem ter 2 ventrículos, bons. Se você fechar esse septo interventricular interatrial, tendo um ventrículo esquerdo, por exemplo, hipoplásico ruim, ele não vai dar conta para bombear o sangue para todo o corpo. Então, por isso que são aqueles casos demasiadamente desbalanceados que a gente já não opta pela cirurgia corretiva e sim por uma cirurgia paliativa, fazer com que o coração fique com uma fisiologia univentricular. Então, outra coisa, praticamente são os objetivos que a gente tem que ter na hora de corrigir esse defeito do septo atrioventricular total, fechar o CIV e o CIA, evitar isso que eu tinha falado para vocês, a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, por causa daquele desvio anterior, né, da via de saída do ventrículo esquerdo, e que fazia aquele pescoço de ganso, e que a gente tem que evitar na cirurgia com que isso aconteça. Evitar a lesão do sistema de condução, como eu falei para vocês, e a gente tem que criar 2 válvulas competentes o máximo possível, ou seja, a gente tem que plastiar essas válvulas e deixar elas o máximo possível competentes. Existem testes, a gente faz teste nas válvulas, enchendo com soro o ventrículo, a gente vê se tem algum grau de regurgitação, mas também na hora de plastiar a gente tem que estar a ponto, fazer anuloplastia, às vezes a gente acaba diminuindo o anel da válvula, ao ponto de pode ficar estenótica. Então, por isso que a gente tem que plastiar, deixar elas competentes, mas não estenóticas. Aqui o que eu tinha falado para vocês, balanceado ali é 85%, né, dos casos onde o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo são balanceados, e aqueles que têm algum grau de dominância esquerda ou direita. Nessa imagem aqui, vocês veem o ventrículo direito aqui bem desenvolvido, e aqui um pouco o ventrículo esquerdo um pouco hipoplásico. Então, esses casos aqui, a gente já deixaria com fisiologia univentricular e fazia aquela cirurgia paliativa, um Glenn, e posteriormente um Fontan.
Classificação de Rastelli, como eu tinha falado para vocês, tipo A, tipo B, tipo C, dependendo desse folheto aqui, fonte superior, que no tipo A, que é o mais frequente na classificação de Rastelli, onde aqui as cordas, né, desse folheto, elas se implantam, estão atacadas aqui, inseridas na borda, no topo aqui do septo interventricular. O tipo C, elas estão inseridas aqui na parede do septo interventricular, e no tipo B, perdão. E no tipo C, elas se inserem na parede livre. Aqui, essa aqui é a parede livre do ventrículo direito. Então, em termos de frequência, tipo A é o mais frequente, depois o tipo C, depois, por último, o tipo B, que é muito raro a gente ver isso aqui, tipo B. Aqui essa é uma vista anterior dessa inserção das cordas, né, aqui no topo do septo, aqui na parede lateral aqui do septo interventricular, e aqui elas estão na parede livre do ventrículo direito. Falando um pouco da fisiologia, da fisiopatologia do defeito do septo interventricular, olha aqui, esse aqui mais ou menos seria o parcial, né, que ele tem um comportamento clínico como se fosse só de um CIA, olha como parte desse sangue que deveria ir para o corpo, ele também está passando para o lado direito, sobrecarregando esse lado direito, olha como está maior esse lado direito do coração, indo na direção dos pulmões. Então, o sangue que foi para o pulmão, foi oxigenado e voltou para o coração esquerdo para ir para o corpo, parte dele ele está voltando de novo para o lado direito. Então, a mesma coisa acontece aqui com o total, só que além de passar pelo C e A, pela comunicação interatrial, ele passa também pelo C e B. Aqui, aquela imagem que eu também gosto muito de mostrar para vocês, as pressões, as diferenças das pressões. O coração, elas são 4 câmaras, mas cada câmara dela tem uma pressão diferente. Então, qualquer orifício, qualquer defeito no septo, localizada no septo, ele vai gerar ou vai provocar com que o sangue passe da câmara de maior pressão para a câmara com menor pressão. Que é o que acontece aqui, por exemplo, no defeito do septo ventricular total, com CIA e CIB, o sangue que está no átrio esquerdo, ele passa também para o átrio direito. E a mesma coisa nos ventrículos. Olha como se iguala as pressões nas 4 câmaras, porque esses orifícios, eles praticamente permitem isso, né? O sangue passa de um lado a outro, e isso faz com que a pressão dos dois lados fique igual. E uma pressão igual indo para o pulmão, isso prejudica, vocês devem imaginar, né? O quanto prejudica isso os pulmões. Por isso que essas crianças têm que ser operadas antes dos 6 meses, defeito do septo ventricular. A sua forma, praticamente tem as indicações praticamente igual ao CIA e CIB, a sua forma parcial, preferivelmente operar antes dos 2 anos, ou seja, pode esperar um pouco mais, porque elas só têm o CIA. Aquelas que são um defeito do septo ventricular total, que é com CIB, tem que ser operadas antes do ano, primeiro ano. A gente prefere antes dos 6 meses, 7, 8 meses, antes dos 7, 8 meses. E aqui um slide só para o síndrome de Down, né? Pela associação ou pela relevância que tem essa síndrome com o defeito do septo ventricular. Então, a gente sabe que a cada 3 crianças com síndrome de Down, uma delas vai desenvolver algum tipo de cardiopatia congênita. E dessas que desenvolvem ou nascem com algum tipo de cardiopatia congênita, pelo menos a metade nasce com defeito do septo ventricular. O resto, esse outro 50%, 40% deles é CIV. Então, CIV, o síndrome de Down, é muito a principal cardiopatia que eles podem ter é defeito do septo ventricular, em segundo lugar o CIV. Já o outro 10% seria a tetralogia de Fallot, ou seja, DCAV com tetralogia de Fallot, com transposição dos grandes vasos, com outras cardiopatias um pouco mais menos frequentes, né? A forma mais tem essas características. O síndrome de Down, que apresenta defeito do septo ventricular, tem algumas características específicas dela. Por isso que muita gente fala, né, de que o síndrome de Down, ele, de alguma forma, ele é um fator protetor, de alguma forma,
do defeito do septo atrioventricular. Por quê? Porque a criança com síndrome de Down, ela costuma ter menos complicações, a reoperação dela é menor, ou seja, a anatomia do defeito dele é melhor. Então, uma criança que tem defeito do septo atrioventricular e não é síndrome de Down, ela tem maior chance, estatisticamente, de ter complicações. A forma completa foi mais frequente nos pacientes de síndrome de Down, isso já falei. Forma parcial é nos pacientes sem síndrome de Down. O tipo C foi o mais frequente nos pacientes com síndrome de Down. A hipoplasia de ventrículo esquerdo foi mais frequente nos pacientes sem síndrome de Down. Tá vendo como ela, de alguma forma, ele se apresenta com uma anatomia um pouco melhor. E a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo teve maior incidência nos pacientes sem síndrome de Down. Então, de alguma forma, o síndrome de Down, mesmo tendo muita relação com o defeito do septo atrioventricular, ele tem uma relação um pouco mais simples, um pouco mais com uma anatomia um pouco melhor.